Bom dia, galera. Bom dia, pessoas animadas de Santos. Hoje, lá está estática. Hoje é 4/12. Faltam apenas 12 dias para o meu aniversário. Fiquem à vontade para me dar os parabéns, tá bom? Estaremos em aula. Certo? Eu tô brincando com vocês. É só para descontrair um pouco. E se vocês animam aí. Vocês sentem sono? Eu também sinto sono, O sinto aniversário é bem cansaço. no último dia de aula. Tô ligado. E hoje é dia 4/12, sexta-feira, Friday, sextou, né? Não posso perder esse hábito, não posso perder esse hábito. Que são as marcas textuais da minha oralidade. Estamos quase finalizando a apostila do quarto bimestre, uma semana antes dos nossos testes bimestrais. E vamos fazer algumas revisões, vamos fazer alguns exercícios, vamos conversar sobre algumas coisas. Quero pedir uma coisa para vocês relacionada a algo que vocês gostam muito. Quero ver como anda a criatividade de vocês, como é que vocês estão de criatividade, certo? Gostaria que todos fizessem as atividades, né? Falando nisso, a atividade de inglês, né? Hoje nós temos aula de inglês. E eu pedi para vocês fazerem o negócio, copiar e baterem foto, assim, e dá para contar no dedo de uma mão quem mandou, para variar, né? Mas tudo bem. Eu não mandei porque você sabe, né? Que eu fui Eu não sei. Professor, eu mandei, não mandei. Eu não sei, posso olhar e falar quem mandou e quem não mandou depois aqui, que eu passo, que eu Eu quero não sei, eu passar. mandei, só pra saber, porque eu mandei. Eu acho que não. Mas Eu sei acho se que você mandei. não. O João mandou, o Pedro mandou com uma letra e sem capricho, que ele sempre manda tudo bonitinho, caprichadinho. Eu mandei. Não mandou caprichado e Eu magoado, mandei fiquei na hora triste. do recreio de ontem, professor. Mandou? Uhum. Então, achei que não estava caprichadinho. A Gabi, eu acho que não mandou. A Gabi agora tá com... A Gabi, ela tá quieta, ela não tá mais falando, ela tá... A Gabi tá na... Ela não sabe mais falar. Quando ela abre o áudio, ela grita. Eu não consigo mandar. A Gabi não sabe mais falar e o Reinaldo não sabe parar de falar. Concordo. E o Pedro continua... Não agora ligo. o Pedro tá falando mais agora. O Pedro fala mais agora. Antes ele falava muito, agora ele tá falando bastante. O Pedro fala agora e só fala pra xingar. É, isso aí. São amorosidades. Como diria Paulo Freire, amorosidades. Então vamos lá, gente. Eu separei para vocês algumas coisas relacionadas ao conteúdo de cordel. Vou compartilhar a tela com vocês. Se eu encontrar, né? Eu vou atualizar esse computador, porque eu tô achando que ele não tá... Espera só um pouquinho. Qual foi a última vez que você atualizou? 15/8 Qual de foi a última 2010. Qual foi a última vez que eu atualizei? Quando eu tava com esse computador, eu tava com computador novo, né? Quando eu peguei o computador novo, acho que foi em setembro ou em agosto que eu atualizei. Ele já veio, né? Que nem o do Pedro, já veio atualizado. Aí agora, se teve alguma atualização após isso, não tenho. Bom, vamos lá. Então, eu tinha passado para vocês na última aula esse vídeo aqui sobre literatura de cordel, que era a abertura da novela do... Então, a gente estava falando de narrativa ficcional, não sei o que lá. Quer ver? Mudança do sertanejo do sertão, né? Ele vai para a cidade em busca de oportunidade. Então, eles faziam exatamente como está aí, antigamente, né? Colocavam as crianças, os bichos, tudo no lombo do burro, né? Do jegue, e vinham, literalmente andando pela estrada, vinham andando. Imagina, lá do
do norte, do nordeste, vinha andando até para cá, enfim. Né? Essa era a realidade. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa é estilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira, desenho com punção. Ó, que legal que tem isso aqui. Isso aqui é a xilogravura. Eu queria mostrar outro dia, procurei para mostrar para o sexto ano também, vou até deixar aqui aberto. A gente fez uma atividade sobre caligrafia e eu queria mostrar algo parecido com isso. Então, o que eles construíram? Eles esculpiam em madeira, em tábuas de madeira ou de argila, né, as imagens que eles queriam, e eles imprimiam. Lembra que eu falei do tipografia, como eram feitas as impressões eram feitas nessas tábuas. Então, como ocorria? Eles pegavam as folhas, né, de papel, pegavam folha de papel, colocavam essa folha de papel em cima disso aí não, colocavam na mesa e carimbavam, literalmente era um carimbão isso aí que eles faziam. Era um carimbão que eles colocavam e faziam os carimbos. Por isso que quando a gente vê as imagens da literatura de cordel, lembra que eu falei que o traçado era grosseiro? O traçado era grosseiro por causa disso, né? Porque como é feito a escultura em madeira, né, não é a high definition. Então, era feito dessa maneira, esse rolo aí para você espalhar a tinta meio que por igual, e eles iam carimbando. Então, você imagina, não sei qual era a quantidade da produção, que isso variava muito de acordo com o cordelista, né? Mas eles faziam um trabalho artesanal de impressão, né? Porque isso você colocar numa tipografia, você colocava no tipógrafo, né? No aparelho de tipografia, você pegava essa tábua e você prendia no tipógrafo e punha um rolo de folha, né? Um rolo de papel, e você ia passando o rolo de papel e a folha andava um tanto e carimbava, 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 né? Então, isso é feito em escala meio que industrial, né? Da maneira que eles faziam, era desse jeito bem rudimentar mesmo, artesanal, um por um, certo? Preparando a matriz para fazer reprodução. Matriz para fazer reprodução lá, impressão. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, a luta do bem contra o mal, a crença do nosso povo, do hilário coisa e tal, e você achar nas bancas por apenas R$1.
povo da minha terra, que luta pra que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Ó, deu uma lida de atores do mar, versos que não iam amar, cumpriam o papel. Então, ó, tem até um poeminha aqui. O cordel é a poesia, história, lazer, jornal, é síntese, é cabedal, íbero, Baltazar Dias, Camões, utilizaria dele se serviu Cecel no Nordeste, o menestrel desatou a rimar, versos que não iam ao mar, mas cumpriam um papel. Tá? Aqui ele está falando, né, falando de grandes nomes, né, Camões, né, Baltazar Dias, tá? Muito interessante. Então tem esse aqui, né? Ó, tem várias animações, entendeu? Hoje em dia, como é que eu poderia dizer? Essa cultura, ela meio que, né? Eu já contei bastante coisa a respeito de cordel para vocês, então por isso que eu estou passando essas animações, estou passando essas coisas para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Vou passar essa outra aqui do Sábio Namorador aqui, para vocês verem a linguagem. Isso é como se a gente estivesse lendo um cordel, mas é uma animação, então, né? E é interessante porque, assim, transferiram, né, para a linguagem digital, né? Estão adaptando. É que às vezes o avanço não, sei lá, é uma coisa que é muito datado, né? É uma cultura datada, E aí ela perdura durante um tempo, mas conforme ela vai descontextualizando, conforme vai mudando, né? Aí precisam ocorrer essas mudanças. Foi como aconteceu com o rádio, né? O rádio foi para a televisão, né? E antes disso vinham os folhetins, antes de ter os livros clássicos de literatura, né? Nos folhetins eram publicadas as obras, né? Por isso que os livros eram em capítulos, né? Se você pegar os clássicos de literatura, eles vêm em capítulos por conta disso, tá? Eles eram publicados particionados, então você ia comprando o folhetim, né? E aí a história vinha em pedaços, entendeu? E aí eles foram reunindo esse material e foram fazendo as coletâneas e foram transformando em obras completas, mas inicialmente eles vinham separados, né? Então você imagina aí, você pega um livro, você olha lá um capítulo lá, a quantidade de... Então você imagina que o jornal, o folhetim, né, que era uma revista, vinha aquela quantidade de coisas, aquelas páginas e páginas com as histórias, né? E isso acontece hoje de outras maneiras. Nós temos os youtubers, né, que fazem a produção de conteúdo, uns com mais seriedade, outros mais com... E as pessoas às vezes recriminam, falam, isso aqui, mas daqui a alguns anos isso vai ser registro, né? Eu já cheguei a ver coisas se tornarem algo na internet e depois deixarem de ser, né? E os próprios meios de comunicação e redes sociais, eles já mudaram muito desde o início, devido àquilo que eu já falei para vocês, questão de transformar, de passar informação adiante, de capacidade das máquinas de poder registrar e poder enviar, né, a informação, a quantidade era bit, depois foi para byte, depois foi para mega, entendeu? Agora é tera. Então, agora tem uma capacidade muito maior. Então, a possibilidade aumenta muito, né? Vou passar esse conto aqui. Essa animação de cordel. Construir a presença online da sua empresa demanda esforço. E quando ela está pronta para conquistar o mundo,
Essa é mais uma história de amor que tem como enredo a saga de um mocinho namorador com nome de passarinho e fama de gavião. Dedé Curió, que por sorte ou azar do destino, foi engravidar logo a filha do Major Eldeuri. Um militar reformado, mais bravo que um preá. Pense num caba de sorte, sou eu. Tanta mulher no mundo foi engravidar logo Maria da Luz. Deus queira que o Major não saiba que vai ser avô. Cadê aquele safado? Pelo jeito já sabe, eu não vou ficar pra dar os parabéns. Nesse momento, ouve-se a voz do Major Eldeuri. E pelo jeito manso vinha com gosto de gás. Jeremias! Jeremias era o capanga do Major, mais fiel que beata de igreja. Dessas que se desse um chute nos culhões do militar, é bem provável que acertasse a boca de Jeremias. Opa, Major! Vamos achar esse infeliz que boleu com minha filha e eu quero pegar ele logo, é pra não ter tempo da raiva passar. Oi, Major, eu não queria falar não, mas já que o senhor tocou no assunto que tocaram sua filha, eu vou falar. É que Dedé já é famoso com as meninas daqui. Olha, cada dia uma. Diz que no carnaval desse ano só deu ele no bloco. Que bloco? O Bloco Carnavalesco Feminista Unidos do Caraúço. E o que dizem por aí? Dizem, né? Você sabe, esse povo fala demais por aqui. Desembucho! É que quem levantou o estandarte, se é que me entende, foi Maria da Luz. Jeremias, pegue minha espingarda e amole minha peixeira, que esse caba vai aprender na noite de São João que filha minha não é lugar pra ele ralar a espiga dele. Ou ele casa, ou vai pra ponta da faca. Os dois saem à procura da autoridade competente. Delegado Ferreirinha, que autoridade tinha pouca, mas competência nenhuma. Segundo ato, numa cadeira de plástico vagabundo, o delegado Ferreirinha mantém toda uma pose de descanso domingueiro, pernas no birô, farda amarrotada, mas parecido. E o cordel, né, tem muito isso. Quando vai contar esses causos, essas coisas engraçadas, né? Então eles usam essa sátira dessa maneira para falar algo que às vezes é um pouco mais pesado e às vezes eles usam um linguajar mais brincalhão, mais, né, descontraído, tá? Para falar de algo que não é uma coisa tão simples de pegar e falar, né? Então ele fala nas entrelinhas aquilo que está acontecendo. Você entende qual é o assunto, você está pegando qual é a maldade ali, mas é falado de uma maneira um pouco mais leve, porque eles fazem com polissemia, ou seja, né, eles fazem com trocadilho, eles fazem com conotação, e alguns termos são muito específicos relacionados, que nem, vai ter buchada, né, que nem ele fala, vai ter buchada. Buchada de quê? De cabra safado. Por quê? Não vai falar que ele usou o quê? Usou eufemismo, né? Porque ou ele vai casar ou ele vai morrer. Vão fazer buchada de quê? De cabra safado. E o que é a buchada? A buchada de bode é os buchos do bode, que o pessoal come. E aí eles falam da buchada, que vai fazer a buchada, vai tirar as tripas do cara, se ele não casar com a moça, porque ele fez um filho nela, né? Fora do casamento. Entendeu? Então, isso é abordado de uma maneira mais leve e apresenta traços né, de críticas à cultura, né? Da maneira como eles lidam com essa circunstância, né? Que o padre lá da cidade poderia ter, naquela situação, ele estava numa, né? Ele é um padre, mas ele não é perfeito, ele tem as condições humanas dele lá, e isso é demonstrado de uma maneira meio leve, né? Apesar de ser uma situação de crítica social, é apresentado de uma maneira de brincadeira, certo? Espera que eu tenho mais coisas que eu quero mostrar para vocês. Aqui, eu queria mostrar o caso do lobisomem, mas... O humor como expressão de inteligência, lá. O ano passado eu já li para vocês o texto dele. A gente era até capa de um Teste de inglês. Eu vou testar o seu inglês em 2 minutos. Não fecha esse vídeo, não. Vamos ver se você tá manjando de inglês ou não. 3 perguntinhas rapidinho para fazer o teste. Primeira coisa, vamos supor que você viajou, você tá nos... Espera aí um pouquinho. Então, esse aqui é um dos autores aqui. E ele contava causos, que é o Ariano Suassuna, tá? O ano passado eu li para vocês textos dele. Peraí que eu vou aumentar aqui. Já vou compartilhar com vocês, só um instante.
era a capa do livro de vocês. Eu não lembro de qual bimestre. Tinha textos dele no livro também, que a gente falou quando a gente falou de poesia, né? Então, peraí que eu vou compartilhar de novo. É que o YouTube agora é cheio de propaganda. Ah, não, é 1 hora, agora que eu vejo. Não. Então, esse é o Ariano Suassuna, que era um dos que contava vários causos, né? Ele contava questões engraçadas, ele usava essa linguagem, que é a linguagem tipo de cordel, né? Eu não vi, eu pensei que era 1 minuto. Certo? Espera aí que eu vou pausar aqui um pouquinho. Rítmica, né? Como nós temos a sequência rítmica no cordel? A sequência rítmica, nós temos o cordel, as finalizações das rimas. Então, lá no outro, que nós clicamos nos tópicos, era XA, XA, XA. Isso é a rima. Isso dá ritmo. Pode parecer que não, mas isso, quando você está lendo, faz diferença, tá? Dá um entendimento diferente, dá uma métrica, tá? Então, a estrutura aproxima da métrica de oitavas com estrofes de 8. Então, ó, as oitavas é quando nós temos estrofes de 8, tá? Com 7 sílabas para cada um. Porém, a quantidade de sílabas varia, quase sempre, tá? Já li isso para vocês. Cadê? Novo separador. Tadadã. Cadê outra coisa que eu ia passar? Tinha separado uma outra coisa. Ah, tá aqui. Espera aí que eu vou abrir o outro aqui. Vou trocar o compartilhamento com vocês. Espera aí. E aqui tá aquele vídeo só. Deixa eu ver se não vai passar de uma porcariada antes. Então vamos lá, página 97. A gente ainda está falando de grandezas diretamente proporcionais, certo? Aquela que se é uma coisa dobra, outra dobra também, né? Se eu dobro a quantidade de camisas, dobra a quantidade de botões. E assim por diante, né? Se dobra a receita, dobra a quantidade de biscoito. Então, vamos ver como é que a gente faz essa divisão em partes diretamente proporcionais. Isso tem a ver com o exercício que a gente já fez lá atrás, gente. Um exercício lá do outro capítulo, lembra? Vou mostrar para vocês de novo. Abre a apostila na página 91. Lembra da página 91? Nós tínhamos um exercício da mãe, que eu avalio como irresponsável, e dividiu R$ 2.100 entre 3 filhos de 3, 5 e 6 anos. Né? Lembra desse exercício? Lembra? Como é que foi feita essa divisão do dinheiro? Lembra, gente, como é que foi feita? Tá escrito assim, a divisão foi feita em partes diretamente proporcionais às idades de cada um. Ou seja, quem tem mais idade ganha mais, certo? Ela deveria ter pegado o dinheiro todo, comprar um videogame e ficava pros 3, pronto. Mas aí, os 3 brigam, né? Porque só dá pra jogar 2, né? Mas, ó, se ela fez a divisão em partes diretamente proporcionais, como é que a gente resolveu esse exercício na época, né? Vocês vão lembrar? Mas, como são partes diretamente proporcionais, a gente seguiu assim, né? Ó. O primeiro filho ia ganhar X, proporcional aos 3 anos dele. O outro filho ia ganhar Y, proporcional aos 5 anos dele. E o outro filho ia ganhar Z, proporcional aos 6 anos dele. Certo? Por que dessa forma? Porque quanto maior a idade, maior o dinheiro que ele ia receber. Por exemplo, se esse aqui tem 3 anos e o outro tem 6, esse cara que tem 6 vai receber o dobro, né? Do que esse cara que tem 3. Faz sentido? Porque 6 é o dobro de 3, né? E aí a gente viu, né, que a soma desses valores que eles iam receber
X, Y e Z era 2.100. R$2.100 para 3 crianças. E aí a gente fez, bom, se existe essa proporção, né? Esse valor aqui é a soma desses 3 aqui, né? Eu somei esses 3 aqui para dar isso aqui. Então eu vou somar esses 3 aqui para dar isso aqui. 3 mais 5, 8, mais 6, 14. E a gente montou essa proporção. Ok? Isso é uma divisão em partes diretamente proporcionais. Eu peguei uma quantia, um valor e dividi igualmente para os 3 filhos. Igualmente não, né? Dividi de forma diretamente proporcional às idades deles. Né? Não foi uma divisão igual, né? Não foi a mesma coisa para cada um. Foi de forma proporcional às idades. Ok? Então é isso que a gente vai ver agora também nessa parte da apostila. Divisão em partes diretamente proporcionais. Né? Olha só. Na página 97 agora. Vamos voltar para a página 97. A divisão de um número realizada de maneira proporcional a uma sequência de outros números é chamada de divisão em partes diretamente proporcionais. Né? Como foi o caso aí da mãe dando dinheiro para os filhos. Essa divisão, quando somada, totaliza o número original dado, né? Então, se eu somar os 3 valores aí, no caso, né, tem que dar 2.100. Né? Somar os 3 dinheiros, os 3 valores que os filhos vão receber, né? Vamos ver um exemplo aí, ó. Um exemplo diz assim: Ricardo resolveu distribuir suas 150 bolinhas de gude entre seus 3 amigos. Por que ele vai fazer isso? E por que ele vai fazer isso de acordo com as idades dos amigos? Não faço ideia, né? Mas ele resolveu fazer isso. 150 bolinhas de gude. Caio, Pedro e Marcelo vão ser os felizardos. Eles vão receber proporcional à idade de cada um deles. O Caio tem 12, o Pedro tem 13 e o Marcelo tem 25. Olha só, o cara tem 25 anos e vai jogar bolinha de gude para as criancinhas também, né? Então, como é que vai ser feita essa divisão, né? Quantas bolinhas de gude cada um receberá, gente? Bom, a gente pode montar da mesma forma que isso aqui, né? Olha só. Ele coloca aí, né, que essas quantias que o Caio, o Pedro e o Marcelo vão receber, ele chama de A, B e C, né? Dizer que A é o que o Caio vai receber. Eu acho justo, professor. Dá 75 de 12 anos, 75 de 13. E o outro fica 100. O cara já tem 25 anos, já tá trabalhando, já pode comprar a bolinha de gude. Deixa o cara chupando o dedo aí, né? Ele que se vire. Mas vamos pensar, né? Se eu vou somar essas 3 quantidades que eles vão receber, tem que dar 150, né? A mais B mais C tem que dar 150. E tem que ser proporcional às idades. Então, A está para 12, assim como B está para 13, assim como C está para 25. E aí ele monta aquela soma, né? A mais B mais C está para 12 mais 13 mais 25. Da mesma forma que 150 está para 50. Pronto. Aí ele usa essa relação, né? Essa proporção para encontrar os outros valores do A, do B e do C. Professor. Oi. Lembrando que ainda no final o cara mais velho fica com mais bolinha de gude do que as crianças. Pois é, né? Essa é a vida, né? Foi a escolha aí do Ricardo. Então, olha só. Se a gente fosse usar o mesmo padrão daqui, ó. O que a gente ia ter, né? O Caio ia receber proporcional a 12. O outro ia receber proporcional a 13, o Pedro, né? E o Marcelo ia receber proporcional a 25, gente. Somando aqui, né? 12 com 13 dá 25, mais 25, 50. E somando os 3 valores que eles vão receber, tem que dar 150. Ou seja, qual é a constante de proporcionalidade aí? Qual é o fator de proporção aí? Vocês lembram do fator de proporcionalidade?
É só dividir, né, gente? Quanto que é 150 dividido por 50? 3. 3. Olha só. 3 é o meu fator, ou constante, né? A apostila usa a palavra fator, eu prefiro constante, mas chamar de fator de proporcionalidade. Ok? O que é esse fator de proporcionalidade? Significa que a quantidade da idade aqui, né? Vezes 3 vai dar a quantidade de bolinhas. Então, a idade, né? A soma das idades vezes 3 vai dar a soma de bolinhas. Então, a idade vezes 3 tem que dar bolinha. Então, fica fácil, né? É só pegar o 25, multiplicar por 3, você vai ter o valor de Z. Esse fator aqui de proporcionalidade, ele é útil para isso. A gente já sai multiplicando direto. Não tem nem que montar. Ah, x está para 12, assim como 150 está para 50. Ah, multiplica cruzado. Nem precisa fazer isso, né? É só você ver que você vai multiplicar a idade por 3 para ter o valor de bolinhas de gude. Ok? Explodiu a mente do Lucas aí. Então já facilita, né, gente? Encontrar o fator de proporcionalidade, ou a constante, né, de proporcionalidade, é uma forma da gente saber qual é o fator que a gente multiplica para a gente encontrar as bolinhas que cada um vai receber. Então, 25 vezes 3, 75. 13 vezes 3, 39. 12 vezes 3, 36. A apostila faz usando as proporções, né, o princípio multiplicativo. Também vai chegar nos mesmos valores, né? Ok? Então, nós vamos fazer os exercícios aí, né? Umas atividades para a gente treinar um pouquinho isso aí, ok? Vamos dar uma olhada aí nas atividades da página 97. Luiz estava participando da Olimpíada Brasileira de Matemática. Em uma das questões, ele deveria analisar uma tabela com valores correspondentes a duas grandezas x e y. Verifique se há ou não proporcionalidade na tabela. O que vocês acham, gente? Tem uma proporção ou não nessa tabela aí? Sim. Sim? Todo mundo concorda que tem uma proporção aí? Acho que não. Tá? Por que você discorda, Matheus? Tá 3, 9, 12, aí vai para 4. E aí, quem é que contesta o Matheus aí? O valor do x é sempre a metade do valor do y. Tá sempre proporcional. O y vai ser sempre o x vezes 2. Vai ser sempre 2x. E agora, Matheus? Convenceu-se? Legal. Isso aí, ó. São proporcionais, né, gente? Se eu fosse dizer qual é a constante de proporcionalidade aí, qual que seria? Dois. Ou meio, né? Se a gente for inverter, né? Ou 2 ou meio, né? Constante de proporcionalidade, ok? Então, sim. E são grandezas o quê, gente? Diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente. Diretamente. Se aumenta o x, aumenta o y também, né? Olha lá, o x triplicou de 3 para 9. O y triplicou também. Foi de 6 para 18. Então, a gente, sim, pode dizer que são diretamente proporcionais, ok? Pode escrever aí que são diretamente proporcionais. Olha só que legal que estão dois agora, hein? Temos que encontrar os valores de x e de y, sendo que eles fazem parte de uma sequência, 4xy, que é diretamente proporcional a outra sequência chamada 8, 10, 60. Então, quanto que vale o x e o y aí, né? Façam aí cada um o seu e daqui a pouco a gente discute. Fala aí, quanto que deu o valor de x e de y? X igual a 5, y igual a 30. Bateu com o de todo mundo aí?
Não é difícil de perceber, né, gente? Que do 8 virou 4 é metade, né? Então, se pegar metade de 10 é 5, que é o x. Pegar metade de 60 é o y, que é 30, né? Então, x igual a 5, y igual a 30. Então, a gente poderia também montar a proporção, se a gente quisesse, né? Poderia muito bem montar a proporção. Como é que ela ficaria, né? Ficaria assim, né? 8 está para 4. Assim como 10, né? Vou colocar um igual aqui já, né? 10 está para x, igual a 60 está para y, né? E essa, se a gente fosse encontrar o fator de proporcionalidade, seria 8 dividido por 4, que é 2, né? Então, basta dividir 60 por 2 que você chega no y, basta dividir 10 por 2 que você chega no x. Ok? Agora, gente, reparta o número 520 em partes diretamente proporcionais a 4 e 1/3. Agora, que a porca torce o rabo, hein, gente? Quero ver. Que partes são essas aí, proporcionais a 4 e 1/3? Alberto tem uma quantia de 3.840 que será dividida entre seus 3 filhos. Quanto receberá cada um se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais às suas idades, que são 4, 5 e 7 anos, né, de idade? E depois a outra pergunta é se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais aos dias de seus aniversários, que são 5, 11 e 14. Então, como é que a gente pode resolver cada uma delas, né? Uma é diretamente proporcional, outra é inversamente proporcional. Por idades, a gente pode fazer igual aquele exercício da mãe com os seus filhos, né? O da idade? Isso. Uhum. Isso, porque é diretamente proporcional, né? Exatamente. E no caso dos dias dos aniversários, né? É uma relação inversamente proporcional. Então a gente tem que multiplicar, né? Então, vamos encontrar aí como é que fica? Se vocês descobrirem aí, pode falar, tá, gente? Quem encontrar o valor aí. Bom, gente, só adiantando aí. Então, vamos ficar de tarefa.
os exercícios 1 e 2 da página 106. Ok? Essa é a tarefa para vocês fazerem aí. Até terça-feira, porque vai ser a nossa aula terça e não segunda, né? Então, podem me enviar até segunda essa atividade pelo Class App. Exercícios 1 e 2 da página 106. É bem pouquinho, tá? Bem fácil. Então, só para a gente concluir aí a nossa aula. Anotaram a tarefa, né? Só para a gente concluir a nossa aula, a divisão aí, né, de acordo com as idades, seria assim, né? Se fosse diretamente proporcional às idades, seria um filho ia receber X, que é proporcional a 4. O outro filho ia receber Y, que é proporcional a 5. E outro filho ia receber Z, que é proporcional a 7, né? A soma desses valores que eles vão receber é 3.840, né? Quer dizer, mais dinheiro ainda do que a outra. E a soma dessas idades, 4 mais 5 mais 7, né? 4 mais 5, 9, mais 7, 16. Pronto, montamos a proporção. Agora é fácil de encontrar aqui os valores de x, y e z. Também, se quiser encontrar o fator de proporcionalidade, né? E aí já sair multiplicando direto, também é uma forma de fazer, ok? E se fosse, né, a letra B, proporcional, só que inversamente aos dias dos aniversários, como é que ficaria, gente? Em vez de quociente, né, em vez de divisão, seria multiplicação, né? Só que multiplicando pelos dias dos aniversários, né? 5 vezes x. O outro faz aniversário dia 11, então vezes 11. E tem que ser igual a z vezes 14. E isso tem que ser igual a 3.840. Ok? Então, a proporcionalidade agora é inversa. A gente multiplica, né, o dia do aniversário pelo valor que a pessoa vai receber. Ok? Isso aí, gente. Bom final de semana. Se divirtam com a tarefa aí. Gabi, Matheus, Thierry, vocês estavam com a câmera ligada, liguem, por favor. Manuela também. Estou com a câmera ligada. Eu também. Não. Tá? Para mim não tá aparecendo nada. Deve ser a internet. É, tá todo mundo com a câmera ligada. É mesmo? Então a minha internet hoje tá ruim. Bom, mas vocês estão me ouvindo bem? Isso é importante. A aula de hoje é importante. Então tá bom, vamos lá. Nós vamos continuar a falar sobre a colonização da América do Norte, né? Que o livro de vocês chamam de anglo-saxônica, tá? Nós já falamos sobre ela, sobre os primeiros imigrantes que formaram a primeira colônia. Eles eram judeus, lembram disso que eu falei? Judeus, que não quiseram se converter ao protestantismo anglicano. E a gente fez um exercício de recordação disso. Anglicanismo, o rei Henrique, pai de Elizabeth I, que brigou com a Igreja Católica para que pudesse casar mais de uma vez. E a Igreja não concedeu esse direito. E aí ele cria um protesto, e cria a Igreja Anglicana. Tudo bem. Elizabeth I é a rainha que vai financiar as navegações para a América. E ela vai financiar quem? Aqueles que não queriam se converter ao protestantismo. A vir para a América do Norte eram judeus não convertidos. Tudo bem até aí, classe?
isso? Clássico, né? É que tá travando um pouco, professor. É, professor, você está travando um pouco. Espera aí. A voz está travada. Travou tudo. E caiu. Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Eu estava falando que os primeiros imigrantes que vieram para a América do Norte eram judeus que não quiseram se converter ao protestantismo. Judeus da época de Henrique VIII, Igreja Católica, para não queria aceitar o cristianismo, porque ele queria casar mais de uma vez. Sua filha, Elizabeth I, é a que vai financiar a vinda desses imigrantes para a América do Norte. Entenderam até aí? Sim? Faz um joinha se vocês entenderam. Ele caiu. Gente, olha a Gabi folgada comendo pastel no meio da aula.
Classe, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então vamos lá. Por favor, liguem as câmeras. Prestem o máximo de atenção possível, porque eu vou ter que ser rápido e resumir o conteúdo para vocês. Vamos lá. Vou passar o que é mais importante. Então preste atenção na história. Formação das colônias norte-americanas. Colônias anglo-saxãs. O que eu estava dizendo quando o áudio caiu, quando estava travando? Que a história começa com o rei da Inglaterra não aceitando o cristianismo. Tudo bem? Vamos lá, interage comigo para a gente ser rápido. Tudo bem? Ele não aceita. Ele vai fazer uma nova religião, que é o anglicanismo. Matéria lá do segundo trimestre, tá? Sua filha Elizabeth I, ela vai financiar as grandes navegações. Por quê? Porque a Inglaterra não estava, atenção, ó, não, isso vai estar na prova, não estava no primeiro acordo. Que acordo era aquele? O acordo da Igreja Católica com os países católicos, Portugal e Espanha. França, Inglaterra e Holanda, eles utilizam de piratas e corsários. Aí, matéria do primeiro trimestre, vocês lembram o que significa isso? Piratas e corsários. Eles já navegavam pelo Atlântico e eles encontram, os ingleses encontram uma nova porção de terra na América do Norte, não ocupada pelos espanhóis. E vão financiar a vinda de pessoas inglesas que não querem se converter ao protestantismo, porque o protestantismo é cristianismo, ele é cristão. E quem não quer se converter? Nem quer ser católico e nem quer ser protestante. O judeu que tem uma religião chamada judaísmo, que não acredita que Cristo é o Messias Salvador, tá? Esses são os primeiros a serem enviados para a América do Norte, para uma colônia, para a primeira colônia, primeira colônia dos Estados Unidos, chamado Virgínia. Isso lá para o ano de 1567, 69. Só que esses primeiros colonos foram, atenção, dizimados, foram mortos, ou por uma doença ou por ataque de nativos locais. Esses não conseguiram se defender. Em 1590, uma nova leva de pessoas vem para os Estados Unidos para formar agora sim as 13 primeiras colônias. O que estava acontecendo aí de 1590 para frente? Todo o século 17 e 16 e 17 é a pré-revolução industrial. Matéria que vocês vão aprender no 8º ano comigo. As pessoas iam sair dos campos da agricultura e migrar. Já aprenderam migração em geografia? Migrar para as cidades. Por quê? Porque as terras estavam sendo vendidas para algumas pessoas que tinham dinheiro e elas estavam fazendo o cercamento das terras. As pessoas pobres, não tinham o que fazer, não tinham mais terra para plantar. Na cidade, iriam morar em grandes favelas, em grandes cortiços, certo? E o que essas pessoas pobres fizeram? Elas vão ser ajudadas, e olha a minha mão, entre aspas, ajudadas, porque é uma mentira. Elas vão ser ajudadas. Professor, mas é mentira ou é história? Atenção, elas vão ser ajudadas por financiadores ou pela coroa. O que isso quer dizer? Que essas pessoas vão ter a sua viagem, vão ser transportadas, aquelas pobres, miseráveis. Pensa numa pessoa pobre, miserável. Vão ser transportadas para as Américas para ter uma nova oportunidade de vida. Oh, que legal! Ela vai ter uma nova oportunidade de vida. Porém, eu comprei a passagem. Por exemplo, eu estou falando da Laís. A Laís é muito pobre. É uma inglesa que morava no campo, perdeu a sua oportunidade de plantação e eu vou financiar a passagem da Laís para a América do Norte. A Laís fala, poxa, que legal, eu vou ter uma nova oportunidade de vida. Porém, a Laís vai ficar devedora. A Laís vai me dever o preço da passagem. E para isso, para ela poder me pagar, a Laís vai trabalhar nas minhas terras. Por quanto tempo? Por alguns anos. 2, 3, 5 anos, até com que a Laís consiga pagar a passagem que eu patrocinei. Será que a Laís sabia quanto tempo ela ia trabalhar?
Não. Será que essa era a melhor opção para a Laís? A Laís tinha duas opções. Ou ir para as cidades ou ir para a América do Norte. A Laís opta em ir pela América do Norte. E lá vai vir uma grande leva de pessoas que não têm mais condições de morar no campo para formar as 13 colônias. Que colônias são essas, professor? Página 163. Página 163. Eu cheguei a comentar sobre elas na aula anterior, na última que nós tivemos. E desculpa por eu não ter conseguido dar a última aula para vocês na segunda-feira. Eu tive um problema muito sério. Tentaram roubar meu carro, destruíram meu carro inteiro. E eu tive uns grandes problemas aí para resolver, BO, seguradora. Não tinha como mesmo. Vamos lá. Abriram a página 163? Estão olhando lá o mapa? As 13 colônias? Professor, eu vou ter que saber o nome das 13 colônias? Não, você não vai ter que saber o nome das 13 colônias. Mas você vai ter que saber como elas foram colonizadas e por quem. Elas foram colonizadas por ingleses, pobres e miseráveis, e na primeira colônia, que é a Virgínia, que é uma dessas 13, foi colonizada por pessoas que não quiseram se converter ao protestantismo. Como que os ingleses encontraram essa colônia, essas terras da América do Norte? Porque eles já navegavam pelo Atlântico, ainda nas figuras de corsários e piratas. Tudo bem até aí? Pensa que a história da colonização e da Inglaterra terminam por aí? Lógico que não. Porque essa Elizabeth é da família dos Tudors. Esse nome você vai ter que saber. Você não vai ter que escrever na prova. Eu colocarei no título, os Tudors, mas você vai ter que saber quem são eles. Os Tudors é o sobrenome de Henrique VIII, de Elizabeth I. Só que Elizabeth I morre sem deixar herdeiros. Como é que resolve isso agora? Como é que nós vamos ter a sucessão, já que não tem herdeiros, sendo que um reino, a sucessão é de pai para filho. No caso dela, era uma mulher, Elizabeth I, vai ser de mãe para o filho mais velho. Ela não tem herdeiros. Quem vai ser herdeiro? Vai começar, então, uma disputa. Isso não está no livro de vocês, preste atenção. Vai começar uma disputa entre duas famílias. Escrevam aí em algum lugar do livro de vocês, a Guerra das Rosas. Escreva aí no livro de vocês, a lápis. Na página, pode ser ou na página 163 ou na página 164, tanto faz. A Guerra das Rosas. Guerra das Rosas, né, professor? Isso, Guerra das Rosas. O que é a Guerra das Rosas? Já que nós não temos herdeiro para a rainha, os nobres, duas famílias da nobreza, vão começar a disputar o poder. E a família que ganhar a guerra será a família que irá suceder a rainha. Porém, um nome que eu acho que quem assiste Sessão da Tarde na Globo já viu esse filme. Porém, a família dos Stuarts, que não é nenhuma das duas rosas, que no brasão dessas duas famílias eram um brasão de uma rosa vermelha e uma rosa branca. Essas famílias não ganham a guerra. Os Stuarts conseguem unir essas duas famílias e os Stuarts começam a ser os herdeiros do trono. Já viram aquele filme Família o Stuart Little? Um filme do Ratinho. Não é à toa que esse nome está lá. Esse nome está lá porque é uma família inglesa e uma família nobre da Inglaterra. Tanto que aquele ratinho anda todo engomadinho, né, de terninho, eles navegam, fazem veleiro, né? Tem uns negócios assim, porque eles são chiques. Eles são uma família muito nobre. Tá? Então, os Stuarts é que vão suceder ao trono. E fala, Lucas. Mas se as duas rosas não foram unificadas, por que os Stuarts sucedem? Porque os Stuarts eram amigos da família das duas rosas, da rosa branca e da rosa vermelha. Lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão descobrir que são as famílias dos Lancasters. Uma delas, a família dos Lancasters.
não é o momento para vocês ainda. Nem tem isso no livro de vocês, pro Fundamental 2. Mas eu fico preocupado de vocês não entenderem como que na morte de uma rainha haverá uma sucessão. É dos nobres. As famílias mais ricas vão brigar pelo poder. E duas famílias estão brigando, tipo Romeu e Julieta, duas famílias que se odeiam estão brigando pelo poder, e uma terceira família, que é amiga das duas Rosas, consegue intermediar o conflito, e as duas Rosas confiam nessa terceira família, que são os Stuarts. E os Stuarts, então, prometem governar para todos, tanto para a família de Rosa Vermelha, quanto para a família da Rosa Branca. Tudo bem? E os Stuarts tomam o poder. E aí começam... representaria o interesse das duas, é isso? Os Stuarts, eles não são da família nem da Vermelha nem da Branca, mas eles governariam para o interesse das duas. Isto, tá? A última coisa que a gente tem que ver aí, ó, na página 164, uma grande e famosa festa inglesa que vai ser propagada nos Estados Unidos. É uma das maiores festas norte-americanas. Eu acho que a maior festa norte-americana é o dia da independência deles, que é o 4 de julho. A segunda maior festa deles é o dia da ação de graças. E a terceira maior festa deles é o Halloween, tá? Qual é a segunda maior festa deles? É o dia da ação de graças, o Thanksgiving, que foi agora, esse mês, acho que final de novembro para início de dezembro, o Thanksgiving. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, da página 164. O Thanksgiving, Dia da Ação de Graças, é uma festa originada a partir da chegada de peregrinos ingleses, tá? Dos imigrantes ingleses, brancos e protestantes à América. Professor, você falou que os protestantes não vieram para a América. Não, olha lá, não confunda. A primeira colônia foi colonizada por não protestantes judeus. Esses foram dizimados, ou por doença ou por ataques, tá? A segunda leva de ingleses em 1590 foram pobres. Podem ser protestantes. Pobres protestantes. A condição de ser pobre não diz a condição da religião dele, a escolha religiosa dele, tá? Eram pessoas pobres, miseráveis, que vieram para cá. Alguns protestantes. E esses que vão fazer o Thanksgiving. É uma festa protestante. Olha lá. Por imigrantes brancos protestantes à América. Essa celebração é considerada uma das mais tradicionais dos Estados Unidos e ocorre desde o século XVII. Em grupo, pesquisem, aí está falando para vocês pesquisarem, de acordo com as informações levantadas na pesquisa, relacione o Dia da Ação de Graças com alguma comemoração realizada no Brasil. Há alguma celebração brasileira que reúna indígenas e não indígenas? Nós temos uma festa que pode relacionar com os nativos locais? Alguma festa nossa? Festa junina? Festa junina não é de nativo, porque a festa junina é de portugueses que foram para o interior colonizar. É festa de interior, de colheita. Carnaval? Carnaval? Não, carnaval é uma festa africana. Na verdade, é uma festa religiosa, é uma festa católica, carnavales, o corte da carne, mas que vai trazer as roupas e a dança, a cultura africana aqui para dentro. Nós temos alguma festa que possa ser relacionada aos povos nativos? Nem o Dia do Índio, né? Porque o Dia do Índio é nós comemorando a cultura deles, mas não há uma interação dos índios explicando sobre a cultura dele, né? Fala, Lucas. Mas lá quando eles comemoram o Dia de Ação de Graças, eles não parecem assim muito se importando com esses contatos entre os nativos, né? Então, mas você observa a imagem, na imagem, no início da história, porque ela vai piorar. Depois, no 8º ano, vocês vão saber sobre a Corrida do Oeste. Por exemplo, se der tempo, a gente até fala esse ano ainda. Mas nessa imagem aqui, que é o início da relação entre esses pobres, porque a pessoa que veio miserável... Quando eu falo de pobre, pobre é pobre, miserável é mais pobre que o pobre, né?
A pessoa, quando é pobre, tudo que ela tem, ela tenta dividir. Vocês já perceberam? Quanto mais a pessoa tem, menos ela tende a dividir. Quanto menos a pessoa tem. Se um pobre consegue... Não sei se vocês já viram aqui nas ruas de Santos, por exemplo, o pobre que puxa carroça, que pega material reciclável. Geralmente ele tem cachorro. Ele consegue um pouco de comida. Ele divide até com o cachorro dele, cara. Ele divide a comida que ele tem com o cachorro. O pobre, ele é mais solidário, tá? Tende a ser mais solidário. Por quê? Porque entende a dificuldade de ficar sem comer. E não é ficar sem comer, eu fiquei sem meu café da manhã. Não, passou um dia, 2 dias sem comer. A pessoa sabe o que é fome e sabe o quanto dói isso. Então, essa é a imagem que está na página 164. Pessoas pobres que vieram para cá, ingleses miseráveis que vieram para cá, plantando, colhendo e dividindo, trocando alimentos com os nativos locais. O início foi esse. Daí em diante, Lucas, a história vai piorar. Porque na hora que for aparecer o ouro nos Estados Unidos, aí começa aqueles filmes de faroeste, de Bang Bang, que são os brancos colonos matando os nativos indígenas para ocupar as terras onde tem ouro. Depois essa relação ela vai mudar. Num primeiro momento, a relação era amistosa. E foi assim por muito tempo. Por que o livro mostra isso? Porque foi diferente da relação dos portugueses com os nativos do Brasil e foi diferente da relação dos espanhóis com os nativos da América. Que nos primeiros meses foi até pacífico, mas logo Hernán Cortés, Pizarro dizimaram os nativos espanhóis. Quando Pedro Álvares Cabral, Martim Afonso lutavam e os bandeirantes perseguiam os nativos e os escravizavam. Aqui não. Aqui no início eles eram até parceiros, ok? Entenderam sobre o dia de ação de graças? Que é um dia de celebração, onde há fartura de comida, as pessoas ceiam juntas, é uma festa familiar, é uma festa de doação, de preocupação com o próximo. Vocês já ouviram falar dessa festa de ação de graças nos Estados Unidos? O professor de inglês Douglas já conversou com vocês sobre essa festa? Já? O que ele explicou para vocês? Há pouco tempo a gente tinha estudado isso. Mas o que vocês sabem sobre o dia de ação de graças? Para começar, é muito importante para eles, né? Uhum. Não pode faltar. É sempre um jantar em família, com os amigos, o pessoal mais próximo. E é um banquete inteiro a ser servido, né? Para dividir com as pessoas. E o mais famoso da comida, o peru. O peru. Peru é o mais famoso. Peru é o mais famoso. Aí tem pato, veado, lagostas, frutas silvestres, abóbora. Esses animais, geralmente, na cultura antiga, eles eram caçados. Ia-se fazer a caça para levar a comida para casa. Hoje são comprados em mercados, né? Mas eles eram caçados para fazer essa festa. E tinha que servir todos tinham que jantar junto, almoçar junto. O mais próximo que nós temos, e não é o de cultura indígena, tá? O Thierry falou de festa junina, não foi? A festa junina é uma festa de fartura, de comida, certo? Mas a festa que todo mundo ceia e come junto, a família senta na mesa e come, é o Natal. Natal não é o momento que todo mundo come tender, chester, peru ou frutos do mar. E aí na mesa tem frutas, tem cereja, tem... Ninguém come as frutas, né? Todo mundo vai só pascar. Ninguém come a fruta. Tem banana, tem uva na mesa e tal. Mas aquelas mesas de fartura é mais ou menos o que é o Thanksgiving. Só que a nossa intenção de Natal, ela está ligada ao cristianismo, ao dia do nascimento de Jesus Cristo. Para eles, o Thanksgiving é a partilha
do alimento familiar, mas está ligada ao protestantismo, tá? O mais próximo, então, que eu consideraria é o Natal. Eu deixei para falar isso por último, porque eu queria saber se vocês conseguiriam construir a cena do Natal, da mesa de fartura, dos alimentos, do repartir a comida com todos, ok? Eu passei para a tia Dani já o conteúdo da prova de vocês. Vocês já receberam? Não? Esse conteúdo de América anglo-saxônica está na prova de vocês, tá? Dá uma lida. E vai cair também um pouco de América espanhola, que foi a primeira matéria que nós vimos aí nesse trimestre. Só falta mais um assunto para conversar com vocês, que vai ficar para a próxima aula, que é essas 13 colônias vão ter um processo de escravização e vai ter uma diferença entre as colônias do norte, do centro e do sul. Tá bom? Vai ter elas não, por mais que as pessoas que colonizaram tenham o mesmo perfil de pobres, miseráveis, vindo da Inglaterra, como elas vão ocupar o solo, vai ser diferente. E vai ser diferente também a relação, por exemplo, de ocupação do solo de Portugal e Espanha, que foi de exploração, para a colonização norte-americana, que é um processo de colonização de fixação de sede, fixação de terreno, tá bom? Eu quero que vocês façam um favor. Até na segunda-feira, não é lição de casa, não é obrigatório, mas quem quer ir bem na prova deve fazer. Dá uma lida na matéria, tragam dúvidas para a próxima aula, porque senão na próxima aula eu vou já falar sobre a diferença da formação das colônias do norte e do sul, onde entram os escravos, não vai ser em todas as 13 colônias, a diferença entre elas e a relação de diferença entre Estados Unidos e a colonização do Brasil. Ok? E aí encerra o nosso conteúdo para a prova. O que vier depois da prova é complemento de matéria. Conteúdo de prova, só falta mais um assunto, que é diferenciar as colônias. Tá? Então, vocês já podem ler, revisa lá os conceitos que nós tivemos de América Espanhola e dá uma lida em América Anglo-Saxônica. Começa a estudar. Ok? Estamos no último bimestre. Um beijo para vocês. Gabi, é a sua irmã que estava aparecendo aí na aula? Quanto amor, hein? Tu viu? Ela me deu um mó tapão. É amor, Gabi. É muito amor. Irmão é assim. Beijo para vocês. Tchau. Hoje é dezembro, dia 4 de dezembro, December 4th, English class. And we are learning about literature, genres, and subgenres. All right? And we are reading page 310, página 310, tá? Então, nós estamos vendo movie, genres, and now we are learning about literature, genres and subgenres, ok? Então, ó, the study of genre is not exact science, né? Então, assim como a gente viu na aula de português que a gente estava vendo sobre sci-fi, né, que é ficção científica, que ela se embaralha diversas vezes com relação ao tema da fantasia, né? Nós vimos isso em língua portuguesa. No inglês, está dizendo o texto aqui que is not exact science. Some texts may belong in more than one genre. Tá? Então, alguns dos títulos podem encaixar-se em mais de um gênero, tá? Como ela estava falando no vídeo que eu passei para vocês em língua portuguesa, que tem filmes como Star Wars, por exemplo, que entra na ficção científica, mas você também entra na fantasia. Então, né, sci-fi and fantasy, ok? Understand the genre will help you know what to expect from the text. Tá? Então, o que acontece? Genre was created to you
have an idea about what you will read, ok? Então, o gênero foi criado para você ter uma ideia do que você vai ler, tá? Por exemplo, I love to watch movies and read about sci-fi themes, genres, and I don't like it so much. Not much, quer dizer, sorry. Fantasy. I didn't like Harry Potter. I tried sometimes to watch, to read, but I didn't like. And Lord of the Rings. So do It. Também não consigo gostar dele. And you, when you read something or watch some movie, you need to identify the genre attracted your attention more, ok? Então, quando vocês, alguns de vocês ainda podem não, mas podem gostar mais de algum gênero. And in that time goes by, conforme o tempo vai passando, you maybe change your preference. Você pode mudar a sua preferência. In the past, I love to watch action movies. Now I think it's so boring and don't have any story. Tá? Então, eu já gostei muito de ação, mas hoje em dia não acho mais isso. Porque eu acho que os filmes são chatos. Tá? These are considered to be the main genre. Então, independente de ter um subgenre, nós temos um main genre, que é o principal, né? To the girl talked about Star Wars in the YouTube when we watch it on Portuguese classes. She said Star Wars is a fantasy, but I don't agree with her. Eu não concordo com ela, certo? There are a lot of items about technology and behavior of future, okay? So the fantasy is the small part of it, né? Então a parte da fantasia é a menor parte, certo? Fictions use character. Fiction used characters, settings, and plot and convey events that are not real. The stories come from the author's imagination. Então, fiction is about imagination, alright? Gente, não fica abrindo o áudio que nós estamos gravando a aula, certo? Non-fiction use the real people. Então, que não é ficcional, usa, né? Pessoas reais e situações reais, certo? Just a moment. Folk tales use exaggerate characters and obstacles and have been passed down over generations by word of mouth, tá? Então, esses folk tales seriam contos populares, né? Por isso que quando acaba lá os desenhos da Warner, ele fala that's all folks. Por hoje é só, pessoal, né? Porque folks é pessoal, tá? Ou seja, é popular. Drama uses characters, dialogue and action to tell history, conflict and emotions, né? Então, drama, I liked drama too, some time ago, but now not much. Eu gostei bastante de drama, atualmente não muito mais. Poetry uses sound rhythm and word choice conveying ideas, emotions, and or thoughts, tá? Poetry is, we have books of poetry, né? Collections of poetry. Nós temos coleções sobre poesia, né?
Não é muito comum, mas existe. Each main genre has group subgenres. Here are some examples. Então, tem fictions, and inside the fictions, the subgenres can be fantasy, science fiction, and mystery. Tá? Então, o que acontece? No main genre, no principal, nós temos os que não são assim tão, como é que eu posso dizer? Que combinam mais, né? Então, we have some subgenres can combine better than others. Então, nós temos alguns subgêneros que combinam melhores com os main genres, ok? Então, fantasy, science fiction and mystery combine so good with fiction, ok? Porque temos esses tipos e eles combinam, né? O mistério de você imaginar como é um futuro, né? You can imagine about the future. Então, mystery is combining well, certo? Non-fiction, autobiography, que é autobiografia, biography, que é biografia, informational, the commentaries, ok? About a specific topic, ou seja, né? Talk about facts, talk about real life, about real people. So, we talk non-fiction. Folk tales, fables, legends, myth and fairy tales. Então, contos de fadas, mitos, lendas, enfim. Né? Esses entram na cultura popular, porque we pass... até aqui o termo, no final aqui. Cadê? Folk tales. Olha lá. Passed down over generations by word of mouth. Então, ó, vai passando por gerações e gerações por intermédio da oralidade. Alright? Drama, we have comedy, because we can make jokes about drama, né? Because it's so... how can I say? Não sei muito bem como dizer, mas tragic comedy, porque it's like a tragic comedy, in my opinion, and drama, if you do a lot of drama, it's you can act like a ridiculous person. Então, quando você faz muito drama, né, você acaba agindo como uma pessoa ridícula. Então, comedy sometimes can be combined with drama, ok? Because of it. Então, quando o drama é muito exagerado, né, a gente pode dizer que a gente pode combinar com a comédia, certo? Chega a ser cômico de tão trágico. Então, por isso que we can say tragic comedy, né, que é a tragicomédia em português. Poetry, sonnet, ballad e haiku, Japanese with 17 syllables, tá? Nós vimos haiku já in English in the second bimester, I think so. Ballad, it is tells a history, and sonnet, it's a line pattern of rhyme. Então é aquele de riminhas lá, né? E aqui são os estilos mais livres, é meio que não é uma prosa, né? It's not a narrative form, but you can see some metaphorical words, metaphorical context, né? Você consegue ver um contexto mais metafórico. All right? So we have here an activity. Read the descriptions and identify the genre and the subgenre. Então, ó, nós vamos fazer juntos aqui esse que para identificar o gênero e o subgênero, tá? Então, Steve Jobs, né? Steve Jobs é o inventor do iPhone, if you don't know, iPad and MacBook, ok? And by Walter Isaacson. Based on more than 40 interviews with Jobs conducted over 2 years, as well as an interview with more than 100 families, members, friends, advisors, competitors, and colleagues, Walter Isaacson has written a fascinating history
of the roller coaster life and intense personality of this creative entrepreneur. Tá? Então aqui fala sobre, talks about Steve Jobs' life. How can I say? What is the main genre? Is a fiction, non-fiction, folk tale, biography? Is the subgenre. Okay? The genre is non-fiction. All right? Então vamos lá. Biography. Very good. Biography. It's so good. A very good film. I watched 2 films about Steve Jobs' life, and the Steve Jobs' life of the Ashton Kutcher is the main actor. He acts Steve Jobs. Ele faz o Steve Jobs, and this film is so very intensive. You can learn about his behavior. Você pode aprender sobre o comportamento dele. He was a temperamental person. Ele era uma pessoa muito temperamental, but he is a normal person, because when he was invented the iPhone, people turned him to like a god, because it is a very good technology. It's changed a lot of things about the world and how we consume the music, né? The iPods change all the way we consume the music. Spotify today is the child. iPod was the adult, né? Então, quando ele criou o iPod, né? About the beginnings of years 2000, no início dos anos 2000, it was a revolutionary, how can I say, gadget. Era um aparato, sim, fora do normal, entendeu? Phenomenal. So when he invented this, and after that, the iPhone, iPad, he treated it like a god. When you watch the movie, you can see he wasn't a good father. Ele não foi bom pai. He wasn't a good partner on work. Someone you can stand. Não era alguém com quem você podia contar no trabalho. Ele era um cara difícil. E isso fica muito claro no filme, tá? Muito bom, vale muito a pena. Não sei o nome, mas se vocês digitarem no Netflix, qualquer lugar de streaming, vocês devem encontrar esse filme. E é um filme que vale a pena ser assistido, porque fala da cultura, fala como é que surgiu. Tem um outro que conta a história, ele é mais histórico, ele é mais documentário, né? O outro é um documentário. Tem 2, tem um que é um documentário e tem um que é um filme mesmo, que é o com Ashton Kutcher, que é o ator principal, tá? É muito bom esse filme, tá? All the words are yours. Every day for the past 6 years, Tyler Knott Gregson has written a simple haiku about love and posted it online. These heartfelt poems have attracted a large and loyal following around the world. Bom, aqui já está mais ou menos a resposta dada, né? The main genre is the... Porque está escrito até o subgenre no texto. E aí, galera? Vamos lá. O subgênero é haiku. O subgênero é o haiku. Very good. Tá escrito lá. E o genre? Haiku, olha lá. Poetry. Poetry. Very good. Acho tão bonito a palavra poesia em inglês. Poetry. Acho forte. Sleeping Beauty, based on the original history by the Brothers Grimm, by Sarah Jeep. A dream come true. The beautiful, clever, and kind princess Rosebud is cursed to sleep for 100 years by a maleficent fairy.
can the spell be broken? And one little fair has a plan. What's the genre? Fiction, fantasy. Tá mutado, professor. Desculpa. Deixa eu falar. Presta. Não. Dá uma olhada aí com calma, ó. A dream come true. A beautiful, clever, and kind priestess husband is cursed to sleep for 100 years. Maleficent fairy. Can the spell be broken? A magia pode ser quebrada. And one little fairy has a plan. Uma fada tem o plano. Qual seria? Folktale, fairy tale. Folktale. Folktale, fairy tale. Conto de fada. Fairy tale. Nossa, vocês viram Mulan? O live action do Mulan? Assistiram? Já tinham assistido Mulan? Já assistiram Mulan alguma vez? Não, mas fiquei meio abalado quando a equipe Qual é da esse Disney filme mesmo, agradeceu. Mulan? Peraí. Deixa eu... O que você falou, Lucas? Eu não escutei. Eu fiquei meio abalado só quando a Disney agradeceu a cidade lá por deixar eles gravarem. Só que, tipo, a cidade, ela tem por si mesma um campo de concentração chinês. Ah, é? Ou Não campo sabia. de reeducação, que chamam, né? Não sabia disso, não. Então, Mulan, o Matheus, é o filme... Lembrei. Quando ele Lembrou? falou chinês. É um desenho da... Não, é um desenho... Já lançou o live action? Lançou o live action. Era esse ano, né? Que ia lançar. Sim. Tem aí, você encontra pra assistir, é muito bom. Ia lançar muito e veio a pandemia. Tá? Então vamos lá. GK Workbooks Science Grade by GK Publishing. This book will sharpen the science skills of 8 and 9 years old with lessons to help understand speed, force, mass, and volume, energy, the solar system, land and sea features, anatomy and plant reproductions. Third graders will boost their confidence and knowledge in these areas. It's talking about kids, né, has science skills, and they are 8 and 9 years old about, and help you understand speed, force. It's talking about real people doing something wonderful, but they are real people. E aí, galera? Third graders will be boosted. Informational. Exactly. Então, non-fiction. Peraí, escrevi tudo errado. Fiction. Non-fiction and informational. Informational. Right? Informational. Murder on the Orient Express by Agatha Christie. Bom, só pelo nome já... Ok. Just after midnight... Fiction mystery. Fiction and mystery. Express stopped its track in snowdrift by morning, millionaire, something like that. So, fiction and mystery. Filme muito bom. É? Como é que é o nome dele em português? É o mesmo nome? Assassinato no Expresso do Oriente. Ah, tá. É que às vezes é muito diferente em português. É que eu não sei, parece que o pessoal que traduz assim... Meio toscamente, usa né? entorpecentes para traduzir. Não é. Por causa daquela questão que eu comentei com vocês outro dia, até que teve... Are used to ask specific information. They start with question words, que são o quê? Os interrogativos pronouns, tá? Do you remember them? Do you remember them? Então, ó, né? Nós fazemos as
as questions with interrogative pronouns, okay? And object. When you are asking about the subject, se você está perguntando algo sobre o sujeito, the word order is the same as in a statement, como neste apontamento. Então, who appears at the piercer's door in the middle of the night? Quem aparece no meio da noite, né? Na porta do pierce. Grover does, tá? Então, ó, ele está fazendo o quê? Who é quem, né? E o subject é quem, ok? É uma pessoa, tá? What é o que é? Para objetos, né? E não... Então, what makes Pierce uneasy, né? Grover's comments, tá? Então, os comentários, por quê? Ó, who é para uma pessoa e o what é o quê? Para qualquer coisa que não seja uma pessoa, tá? Make him uneasy, alright? E aqui, não sei se vocês notaram, não tem interrogativo pronal, tem um interrogativo pronal, né? Só que não tem o do, não tem o did, não tem o can, não tem nada, tá? Então, o que que é? WH question is used to ask a specific information, tá? E starts with the question words. Começa com os pronomes né, interrogativos, tá? Mas não tem a construção habitual que a gente viu, tá? Então, é uma pergunta direta, né? Ela é o quê? Subject and object question. Então, você pergunta do sujeito, né? O sujeito é a pergunta e o objeto é a resposta, né? Da pergunta, tá? E não tem os auxiliares, não tem nada disso. Então, when you are asking about the object, use the structure of the questions, tá? Então, question, auxiliary verb, tararara. Então, ó, where does Sally work? Né? Então, aí eu estou sendo bem específico, tá? Eu estou perguntando sobre qual lugar, de fato, ela trabalha, aonde ela trabalha, né? Onde ela trabalha. She works at a candy shop, tá? E aqui, ó, né, não é diretamente. Who does Ricky Riordan live with? Com quem que ele vive? With his wife and the 2 sons, alright? Então, ó, object, tá? O objeto. Certo? Então, se eu tenho uma object question, eu tenho que construir com o quê? Question word, auxiliary verb and subject, tá? E se eu estou falando sobre somente o sujeito, né? Não estou falando sobre o objeto, aí eu faço a pergunta direta. Eu não preciso pôr os auxiliares. Alright? Então, ó, vamos fazer aqui o exercício. Match the questions with the appropriate answer. So, we need to pay attention here. Because we have, let me see, object and subject questions, okay? Então, pay attention on the auxiliary verbs. If you have auxiliary verbs to make the question, you have an object answer. If you don't have auxiliary verbs, you have a subject. Aí o sujeito é a resposta. Alright? Então, who were you talking to? Com quem você esteve falando, né? Qual que seria? B. I helped the elderly. I was talking to Pete. My friends helped me. I use this one. Fala, Lucas. I was talking to Pete. B. I was talking to Pete, tá? Então, é letter A. É letter B? A, não, sorry. Peraí, sorry. Number 1 is letter B. Number 1 is letter B. Number 2 is letter E. Number 2 is letter E. Very good. Who do you help? Who do you help? A. I help the elderly. Yes. Number 3. Very good. Number 4. Who helps you? Ó, tá direto aqui, então C. ela é... My friends help me. My friends help me. 4. Peraí que perdi a sequência aqui. 4. Which program will work best? F. This one will. F. Very good. 5. And the last 6, I will use this one.
Tá? Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos aí? Ó, tem umas que não tem, tá? O auxiliar. Mas algumas tem, ó. Aqui tem, aqui não, aqui sim, tá? Então, vocês têm que estar atentos para ter uma resposta ou de sujeito ou de objeto, certo? Is the question word a subject or a object? Read the question and choose S for subject, para sujeito, and O for the object. So, let's do this. Vamos lá. The first one. How much does this t-shirt cost? Subject. Object. Object. What film would you like to see? Object or subject. Object. How many people were invented? Subject. Subject. Letter D. Letter D. Who will show us the way? Subject. Subject. What will we eat for dinner? Object. Object. Porque eu tenho will aqui, ó. Will na frente é o quê? Que nós comeremos no jantar, né? Whose dog is barking over there? Subject. Subject. Certo? Então, ó, vamos fazer só mais esse exercício aqui. To complete. Let me see here. Looking at the pages of my life, fading memories of me and you. Bom, só para completar aqui o que eu estava falando,